Olá, galerinha do sétimo ano B. Estou aqui, com vocês para falar um pouquinho a respeito da atividade 16, certo? De história, pois é um tema de extrema importância, porque esse texto ele trata dos grupos indígenas do Brasil, dos povos tradicionais, dos povos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Nas atividades anteriores, vocês viram um pouquinho aí sobre três grandes civilizações: os astecas, que viviam no México, os maias, que viviam, que se estabeleceram na América Central, e os incas, que se estabeleceram onde hoje é a Bolívia, o Peru, o Chile, até Colômbia, né? Bom, e na atividade 16 a gente vai falar agora um pouquinho a respeito dos povos tradicionais, dos grupos indígenas brasileiros que viviam aqui no nosso território antes da chegada dos portugueses. Bom, então vamos lá. Então, a atividade 16 ela é dividida em dois textos. No texto 1, vai falar um pouquinho aí de como viviam essa população indígena, né? Como se dava a ocupação, desse território por esses grupos. Bom, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, né? Bom, os grupos indígenas, eles variavam, né? Eles não eram uma coisa só, né? Que às vezes a gente acha assim, é índio, né? Chamamos de índio, até um pouco pejorativo, assim. Porque, na verdade, os grupos indígenas, eles têm uma variedade de línguas, de costumes e de tradições. Então, por exemplo, aqui no próprio texto fala, os indígenas variavam entre 3 e 5 milhões de pessoas, né? Que essa era a população estabelecida aqui, né? Antes da chegada dos portugueses. E os povos eram diversificados, então tinha os chavantes, caraíbas, tupis, gês e guaranis, entre outros, né? Ainda existiam outros grupos. Então esses aqui alguns deles que existiam. Hoje nem todos existem mais, né? Por conta aí a partir do momento da chegada dos portugueses, esses grupos indígenas sofreram perseguições, muitos foram escravizados, outros acabaram morrendo também por conta das doenças trazidas pelos europeus. Então, assim, por essas questões, né, muitos grupos indígenas deixaram de existir. Mas hoje ainda existe uma população de mais ou menos 1 bilhão de indígenas no nosso país. Bom, aí aqui também no texto ainda fala do contato, né? Que assim, as fontes que a gente tem, a gente não tem muita fonte escrita, né? A gente tem pouca fonte, né? Que conta um pouquinho dessa história desses indígenas, por conta aí também da dizimação que eu falei, por conta de doença, escravidão, né? Perseguições, né? Como eu já tinha dito. E essa colonização, ela vai se estabelecer na faixa litorânea do nosso território. Bom, aqui no terceiro e quarto parágrafo, vai falar um pouquinho que responde aí a questão 1, né? Vai responder a questão 1, que vai falar sobre os indígenas do território brasileiro constituem grupos diversificados com variadas línguas e costumes. Pesquisas e relatos de viajantes do século XVI retratam a organização social desses povos
explique como eles se estruturavam. Bom, aqui no quarto parágrafo, deixa eu só ver se é esse. Isso. Aqui no terceiro e quarto parágrafo vai falar um pouquinho de como era essa organização, né? Nesses 2 parágrafos aqui. Primeiro, né? Os grupos indígenas, eles viviam em aldeias, né? Que poderiam variar, como está aqui no texto, entre 500 e 750, né, habitantes. Eles viviam da exploração de coleta, da caça, da pesca, né, e também alguns grupos também de atividades agrícolas. Sob o ponto de vista político, essas comunidades elas não contavam com uma organização de hierarquia política que distinguisse, ou seja, que diferenciasse os seus integrantes. Vocês lembram quando a gente estudou sobre as 3 civilizações, os maias, os incas e os astecas, que eram já civilizações onde a organização existia uma hierarquia. Então existiam os nobres, existiam os sacerdotes, existiam os funcionários que trabalhavam para aquele governo, e também existiam os trabalhadores e camponeses, né? Então, assim, era uma estrutura bem sofisticada e hierarquizada, então era dividida, né? Já aqui com os grupos indígenas que viviam aqui na nossa região, não, eles eram todos iguais entre eles, né? Não havia assim, esse aqui ele vai ter uma oca especial porque ele tem mais poder que os outros. Não, isso não tinha aqui com os grupos indígenas aqui no Brasil. É claro que existiam aqueles guerreiros, né, que fala nesse trecho aqui, que onde tinha os guerreiros e chefes que eram mais respeitados, né, por sua tribo. Então eles tinham muito respeito, né, e era levado em consideração toda a sua sabedoria, né, mas não era aquela hierarquia rígida que tinha naquelas outras civilizações que eu citei, né, como dos astecas, os incas e os maias, né, que tinham uma divisão social, né, então tinha os poderosos e aqueles que obedeciam esses poderosos. Aqui nos grupos indígenas do Brasil, não. Então, aqui nesse trechinho aqui, responde a questão 1, né, como era a sua organização, né, como era a organização dessas comunidades indígenas, né? Como era a sua estrutura, né? Então não havia uma hierarquia rígida, né? Não havia essa organização organização estatal de hierarquia política, e eles viviam viviam em aldeias que tinham 500 a 750 habitantes, né? E também as tarefas eram divididas entre todos eles, tinham as tarefas realizadas pelas mulheres, né, que geralmente tomavam conta das crianças, das tarefas domésticas, e os homens responsáveis aí sobretudo pela caça, pela pesca, né, geralmente era dividido assim entre gênero. No texto 2 aqui vai falar de uma aldeia que tá pertinho da gente, né? A aldeia Piaçaguera, que fica entre Peruíbe e Itanhaém, então aqui pertinho de Praia Grande. E lá vivem, né, 30 famílias de tupis guaranis. Então, é dessa tribo aqui, ó, dessa etnia, tupis guaranis, né, que ainda tem aqui na nossa região. E também no texto 2 fala que tem uma escola,
onde a Catarina, né, que é essa senhora, ela é professora, né, nessa escola estadual, e onde nessa escola eles têm, eles preservam, né, a cultura indígena. Então essa é a importância dessa escola, de preservar a identidade, né, desses indígenas, né? Então, assim, preservar os seus costumes, né, as suas danças, seus artesanatos. Então, essa é a principal função aí da escola, né? Para não se perder, porque se eles não aprendem, né? Isso vai ser esquecido, né? Então, é importante passar de uma geração para outra geração, né? E é aqui que vem a pergunta 2 e 3. Aí a reportagem do texto 2 trata de uma aldeia da nossa região. Podemos afirmar que a região de Praia Grande teve influência indígena? Sim, teve, né? Inclusive, Praia Grande vem da palavra Porto Grande, que vem da palavra de origem tupi-guarani, Piaçabuçu, que é o nome do nosso rio, né? E esse era um rio muito importante, né? Que ligava as regiões de Praia Grande com São Vicente, com Itanhaém. Então, assim, existia um comércio entre essas regiões, né? Então, sim, a gente tem a nossa história tá entrelaçada com a história indígena, né? Então, aqui, Piaçabuçu que deu nome à nossa cidade, né? Porto Grande, que significa Porto Grande, que depois vai virar Praia Grande. Aqui não se estabeleceu, pelo que a gente conhece um pouco da história, não se estabeleceu nenhum grupo. Aqui servia de passagem, né? A cidade de Praia Grande, de passagem de uma região para outra, né? Uma passagem que para ir para Peruíbe, para Itanhaém, então servia de passagem. E aqui a 3, considerando a língua tupi-guarani, qual a importância da preservação cultural da aldeia Piaçaguera? Então, por que é importante preservar aqui essa aldeia? É aquilo que tá aqui, ó, aqui na que eu coloquei para vocês. Ela é importante, essa aldeia, para preservar os costumes, né, a cultura indígena, né, para que as próximas gerações, né, de grupos indígenas tenham conhecimento da sua história, né, conheçam aí o seu passado tão importante. Tudo bem, querido? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.